Muito bom dia, estamos começando mais uma Santa Missa. Estou até lembrando quando eu era criança que a gente tinha aquela propaganda, né? Santa Missa em seu lar, não é? Pois é. A Enquanto está fazendo barulho na porta aqui agora, mas ela daqui a pouco ela senta, vai ficar quietinha também. Pode fazer o barulho uma vez, não tem problema. Fecha uma vez. E se vai devagarzinho, é pior. Lá em Minas nós temos o hábito, eu aprendi muito isso com a minha mãe, quando a roupa clara estava muito encardida, a gente punha para quarar. A nova não suporta, a nossa alma a mesma coisa. De vez em quando nós precisamos colocá-la à luz do sol, que é Deus. Deus tem mudanças que estão, agora há pouco a gente tentava ajeitar, às vezes esqueceu o pedestal. Não adianta. Agora, o que é bonito é a gente descobrir uma forma de endireitar cada vez mais isso. Nós somos descendentes de Adão e Eva, isso é muito significativo na antropologia cristã, porque nós temos todas as consequências do pecado original em nós, nós temos todas as consequências da fragilidade humana. Eu, pessoalmente, nem gosto de chamar de pecado original. Pecado é só quando eu tenho consciência na minha vida e faço errado. Uma criança não tem consciência. Mas mesmo assim a gente usa o termo pecado original. Eu prefiro falar de limite original. Antes do pecado original, aquele primeiro pecado que eu cometo como pessoa, porque para eu cometer um pecado eu tenho que ser livre, tem que ter matéria grave, e nem sempre uma criança tem tudo isso, né? Quando é que você pecou pela primeira vez? Quando você foi livre e consciente, tinha matéria grave para isso. Antes nós participávamos do limite original. E esse limite está em nós. Só que nós que somos cristãos acreditamos que a graça de Cristo, a salvação por Ele realizada, resgata-nos da condição de Adão e Eva. Ajuda-nos a nos livrar das amarras do pecado original. Então eu tenho o pecado em mim? Tenho, você tem. Porque nós somos humanos, somos limitados, temos limites, mas nem por isso nós precisamos ser reféns do limite. Então a minha natureza é torta, não tem jeito. Eu tenho limitações em mim, mas eu posso viver de um jeito que essas limitações não me determinem tanto. Quanto mais a vida de Jesus estiver em nós, maior será a possibilidade de convivermos bem com esses limites, nunca permitindo que Ele nos imponha um jeito de ser e de viver. Quando eu vivo sob o influxo da graça, quando eu estou sob a doma da graça, o domínio da graça de Deus, eu sou uma pessoa muito melhor. E às vezes eu vivo um longo tempo, nem mesmo me recordando que o limite me habita. Vamos começar a nossa celebração de hoje, pedindo que Deus derrame muitas bênçãos sobre nós e nos ajude a superar esses limites que tantas vezes nos amarram nos piores lugares da nossa personalidade. Incendeia minha alma, Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. incendeia Minha alma, incendeia minha alma. Versão, nós não estamos dizendo que Deus quer nos transformar em outras pessoas. Não. Deus quer que nós sejamos nós. E às vezes, ao longo da vida, porque nós nos comparamos demais, porque nós somos cruéis com a gente observa muito mais os outros do que a nós mesmos, nós vamos tentando nos transformar nos outros, quando na verdade, e é por isso que você precisa prestar atenção nos seus limites. Onde é que você erra mais? Onde é que você cai mais? E porque expressa através do amor. Quem ama, cuida. Quer saber se o outro ama você? Tem dúvida ainda? Ele cuida de você. Se ele está ao seu lado. Se ele faz questão de falar sempre com você. Ainda será você escuta a voz dele. Isso é espiritual?
Não há amor nisso. Amor se concretiza e retira toda e qualquer dúvida quando você percebe que ele se expressa no cuidado. Meu pai me ama, minha mãe me ama, como? Cuidando de mim. Eu expresso o meu amor à minha mãe, ao meu pai, às pessoas que convivem comigo, como? Cuidando delas. Preocupando-me com aquilo que é importante para elas. Mas antes disso ser oferecido pelos outros, sou eu que preciso me oferecer. Eu preciso cuidar de mim. Você precisa cuidar de você. E nós que somos cristãos, toda vez que nós falamos, eu estou cuidando de mim, você está se desdobrando numa outra espécie de cuidado, que é o que Deus tem com você. Como é que o cuidado de Deus se manifesta e se expressa na nossa vida? Quando a gente se cuida. Como é que o amor de Deus se manifesta na sua vida? Num primeiro momento, no amor próprio que você tem. É tão simples isso. Toda vez que eu me amo, eu me protejo contra as ciladas do demônio. Toda vez que eu me amo, eu tenho respeito pelo meu corpo. Toda vez que eu me amo, eu naturalmente fecho todas as portas por onde Satanás ou o diabo, dê o nome que você quiser, possa entrar na minha vida. Eu, quando me amo, eu não vou querer os vícios que eu sei que me aprisionam mentalmente, destroem a saúde do meu corpo. É por isso que todo e qualquer processo de recuperação de pessoas passa pela experiência de fazê-las voltar a se amarem. Não há outro jeito. E toda vez que eu digo Deus me ama, eu naturalmente estou deixando um dever de casa para eu fazer. Eu preciso me amar. Portanto, hoje, nessa Eucaristia que nos lembra a multiplicação dos pães, um momento tão lindo na vida de Jesus, nós queremos pedir que Jesus também venha multiplicar a nossa capacidade de amar. E observando Ele, que é fonte de todo amor, nós também possamos exercer isso na nossa vida e na vida de quem passar por nós. Deus sabe muito bem como eu sou e não se impressiona com o que eu faço. Deus sabe muito bem como estou, lutando para acertar em cada passo. Conhece bem as noites mal dormidas. Não merece. Às vezes nós somos cruéis. Somos muito cruéis. Quantas vezes você não foi capaz de se cuidar como precisava? Quantas vezes você se transformou num território sem cuidados, desprezou seus limites, se expôs a eles, né? Aliás, a grande artimanha do diabo é nos expor aos nossos limites. Se a ação de Deus é nos proteger para que a gente não fique refém deles, a ação do diabo é justamente nos expor a eles. É nos colocar bem perto do fogo, para que o fogo queime nossa pele. A ação do diabo em nós é justamente nos expor ao limite. Quanto mais nós estivermos expostos ao limite, mais satisfação ele tem. Quanto mais próximos nós estivermos dos nossos vícios, quanto mais embrenhados nas realidades viciosas, mais satisfação ele tem. Porque ele vai nos enfraquecendo. O pecado cava um buraco que nunca tem fim. É o que nós chamamos de ciclo vicioso. Você entende bem quando está fazendo uma dieta e abre uma exceção para aquela dieta, e você percebe que ao abrir exceção para aquele alimento, você não consegue parar. Você vai cavando, e a dieta vai para o espaço.
o inimigo de Deus tem enorme prazer em nos expor ao limite. Ao passo que Deus só nos expõe ao limite se for para nos curar, se for para aprendermos, se for para superá-los. Portanto, hoje, nós queremos agradecer ao Senhor por nos amar assim. E você, quem sabe, corrigir dentro de você as consequências dessa falta de auto-amor. Você se feriu muito, você se machucou muito no momento em que você não se amou como precisava se amar. Você se feriu demais, você se machucou demais quando não teve respeito por você. Mas eu sei que Deus me ama muito mais que o glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Hoje nós queremos pedir pela saúde de Antônio Martins, Fábio Costa, também pela saúde do Davi, pelo aniversário de Marina Assis Tolentino, Flávia Valvano e também pelo aniversário do meu querido amigo Saulo Tourense. E hoje, um motivo muito especial, nós queremos agradecer a Deus, rezar essa missa em ação de graças, pelo mestrado conquistado pela nossa querida amiga Ziza, que tem se tornado uma peça fundamental na transmissão das nossas Eucaristias. A Ziza defendeu essa semana o seu mestrado. A gente sabe quanta lágrima, quanto suor teve nessa conquista, mas também quantos sorrisos, porque afinal de contas essa menina é amiga do conhecimento e ela tem um enorme prazer de conhecer para depois oferecer isso a quem passar pela sua vida. Queremos também rezar pelas intenções de quem faleceu essa semana. Você que teve um familiar que não pôde rezar a missa de sétimo dia, coloque neste momento, diga aí da sua sala. Deus está escutando o nosso coração, mesmo que nós não... Ele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos.
minha A gente. gente está tendo bastante instabilidade da internet nos dois, no YouTube e no Instagram. A gente não sabe por quê. Estamos tendo uma instabilidade na rede. Tentando o tempo todo reconectar, mas que tenham paciência. Talvez o Instagram fique mais estável, mas estamos tentando. Tá bom. O importante é nós Tá bom? estarmos aqui fazendo. Meus queridos amigos, o Evangelho de hoje é sobre um milagre importante na vida de Jesus, que, aliás, o tornou muito conhecido. É um milagre que tem um poder de fazer uma revolução na vida de quem escuta. É um milagre revolucionário, porque saciar a fome, multiplicar o pão, multiplicar os peixes, é sem dúvida, sobretudo naquele tempo onde existia tanta miséria, fazia com que Jesus se tornasse muito conhecido. E eu gostaria de pensar hoje, primeiramente, afirmando que eu sou um padre que acredita nos milagres de Jesus. Eu não tenho uma visão socialista deste milagre. Eu não retiro de Jesus a capacidade de multiplicar os pães. Mas toda vez que eu reflito sobre a multiplicação dos pães, eu gostaria de entrar numa outra dimensão dele que para mim é ainda mais importante do que esta primeira, de um Jesus capaz de multiplicar os pães e peixes e oferecer à multidão. Eu acredito que esse texto, essa passagem da Escritura, diz muito mais respeito à maneira como nós compreendemos a presença de Deus na nossa vida. Inclusive, a pensar se os frutos que Deus está provocando dentro de nós são de fato cristãos. Volto a dizer, a primeira parte deste evangelho é aquela que nos diz que Jesus é sim capaz de multiplicar os pães e os peixes. Da mesma forma como ele foi capaz de ressuscitar um morto, de curar um paralítico. Mas hoje eu gostaria que você pensasse comigo numa outra dimensão deste milagre, que também é uma possibilidade de interpretação. Quando Jesus diz aos discípulos que eles alimentassem a multidão, os discípulos certamente ficaram numa saia justa. Como é que nós vamos alimentar essa multidão se nós não temos o que dar a ela? Se os discípulos tivessem feito uma reserva de dinheiro dias antes, se soubessem que aquilo ia acontecer, o que eles teriam feito? Comprado pães, peixes e deixado ali. Já tinham levado esses cestos para que no momento da fome eles pudessem oferecer à multidão o alimento para a fome. Mas não existia nada. Era uma pequena quantidade que estava à disposição. De onde veio essa pequena quantidade? Não sei. Mas eu posso intuir que no meio daquela multidão, quando os discípulos levantaram o problema, nós temos aqui uma infinidade de pessoas e não temos o que comer. Alguém teve coragem de abrir a sacola, porque ninguém viaja sem levar alguma coisa. Ninguém sai de casa para andar uma certa distância sem levar um suprimento de pão, de água. Os peixes a que o Evangelho se refere, certamente aqueles peixes ressecados, né? Que eram guardados no sal, não existia geladeira naquela época. Um primeiro movimento, alguém deve ter falado assim: olha, é quase uma insanidade o que eu vou fazer, mas eu vou dizer que eu tenho. E comprometer radicalmente a vida daquela família, porque se eu sou pai de família, eu não vou irresponsavelmente tirar minha esposa e filhos de casa sem levar um suprimento para a viagem. Mesmo porque nós não estamos falando da nossa época, em que você sai de viagem e está cheio de graal pela estrada para você comer uma coxinha de catupiry, né?
com um refrigerante, um suco de laranja, né, Maricota? Ninguém, não existia. Onde é que você vai comprar pão no meio do deserto? Onde é que você vai comprar pão naquelas lutas? Eu fingi que vou visitar um parente, começaram a fazer também. E aos poucos, a generosidade foi vencendo. Aos poucos, aquilo que parecia impossível num primeiro momento, foi ganhando a colaboração e o engajamento de todos os que estavam ali e que de alguma forma compreenderam que o momento estava pedindo era partilha, era solidariedade, era generosidade. Aí eu pergunto para você, claro que você tem o direito de acreditar na primeira versão. Jesus transformou do nada os pães e o peixe. Você tem o direito, eu tenho o direito de ensinar isso. A capacidade que Jesus tinha de transformar o nada em tudo está atestada nos outros textos, está mostrada. Mas eu tenho muito medo de que quando nós ficamos presos nesta primeira versão do Evangelho, a gente não evolua para compreender o outro lado da margem que Jesus quer nos fazer chegar. Que há um momento desse Evangelho que ele vai dizer isso. Vamos para outra margem. Isto é, vamos sair dessa visão que nós já alcançamos e vamos tentar encontrar uma outra que faça mais sentido na nossa vida. Que nos comprometa um pouco mais. Volto a dizer, esse Evangelho de hoje, muito mais do que narrar um milagre de Jesus, ele nos convida a pensar como nós interpretamos Deus na nossa vida. Como é fácil a gente ficar preso numa fé que nos faz pensar que Deus está provendo tudo, tudo, tudo. Deus é o Deus do impossível. Quantas vezes nós escutamos essa frase? Volto a dizer, você tem direito de crer no Deus do impossível, sim. A sua fé pode ser baseada no Deus do impossível, mas faça o esforço de evoluir com Jesus, de chegar ao outro lugar da margem e pensar que tão lindo quanto transformar do nada o tudo, também é lindo pensar na capacidade que Jesus teve de, naquele momento, transformar uma multidão egoísta em uma multidão solidária. Aí nós estamos falando de um milagre que nós necessitamos demais. Aí sim nós estamos falando de um cristianismo que se aproxima com todas as forças da nossa vivência. Eu nunca vi alguém multiplicar o pão, mas eu já vi alguém multiplicar a solidariedade. Quando Jesus nos diz que esses milagres que ele fez, nós seremos capazes de fazer ainda maiores, eu não tenho dúvida de que ele está se referindo a essa dimensão do milagre que compete a cada um de nós, que diz respeito àquilo que nos é possível. É muito fácil eu professar a Deus, a fé em Deus, que faz o impossível, e eu não busco nada do que é possível. É muito fácil eu fazer a profissão de fé num Deus que me provém de tudo, sem que eu tenha que arregaçar as mangas para poder viver e fazer a parte desse milagre que me cabe. Um cristianismo de conveniências, um cristianismo que não transforma a vida de ninguém. Eu professo a minha fé em Deus, eu professo a fé que Jesus é capaz de multiplicar o pão e o peixe, mas em nenhum momento da minha vida eu me forço a ser uma pessoa solidária. Eu sou aquele que fala das proezas de Deus pelo mundo. Eu sou aquele que fica contando de boca cheia que Jesus é capaz de multiplicar o pão, que é capaz de multiplicar os peixes, mas que ainda não me fez capaz de multiplicar e dividir o que eu tenho. E definitivamente, a fé nesse Deus que multiplica tudo, que transforma do nada o tudo, que não me implica a fazer a parte que me cabe nesta história, é uma fé morta. Eu posso muito bem passar a minha vida inteira aplaudindo, admirando esse Jesus milagreiro que passou pelo mundo,
sem ter nenhum comprometimento com aquilo que de sua palavra me impõe uma necessidade de ser um homem melhor. E está cheio. Quantas vezes eu reconheço isso em mim? Quantas vezes, seja honesto, você reconhece em você? A gente se diz cristão, mas não alói uma palha do nosso egoísmo. Seria muito mais honesto nós reunirmos as pessoas e dizer: olha, eu fui batizado cristão, fui batizado católico, fiz a minha crisma, confirmei diante de todos, mas não tenho disposição para sair do meu egoísmo. Então eu quero dizer para vocês que eu não serei uma propaganda enganosa do Evangelho. Eu quero dizer que a partir de hoje eu não sou cristão mais. Porque se eu não tenho disposição de deixar de ser egoísta, eu não tenho disposição de ser cristão. É incompatível com a fé cristã. Eu querer ficar preso num poço dos meus egoísmos, não ter sensibilidade para as necessidades das pessoas, ficar andando atrás de um Deus glamorizado, cantando louvores que exaltam este Deus do impossível, esse Deus do impossível que faz tudo, mas não me faz fazer nada. É um Deus que faz tudo, mas eu não preciso fazer nada. Uma fé morta. Crente de carreira. Católico de carreira. Que não descobriu a parte que lhe cabe no milagre, que não se incomoda em ser um homem, uma mulher egoísta e continuar se dizendo cristão. A incompatibilidade existe, nós precisamos ter coragem de dizê-la. Se naquele momento Jesus conseguiu multiplicar a solidariedade das pessoas, foi justamente para nos ensinar que seria assim com a gente também. Nunca choveu maná no quintal da minha casa, eu tenho que trabalhar para ter o pão. Mas eu vejo pessoas multiplicando dentro de si a solidariedade e dividindo o pouco que tem com aquele que não tem nada. É tão interessante, minha gente, eu moro no meio de gente simples, eu não moro no meio de gente rica. E você não faz ideia de como a solidariedade está presente no meio das pessoas pobres. Vocês não fazem ideia de como aquele que tem tão pouco tem uma facilidade enorme de dividir o pouco que tem com aquele que não tem nada. Nós vemos isso aqui todos os dias. E nem são pessoas que ficam enfiadas dentro da igreja, não. Sabe quem ensinou para elas? A dificuldade, a luta do dia a dia, a fome, a miséria. A miséria nos ensina a solidariedade. Outro dia mesmo, alguém me contou uma história. Estava dividindo marmitas entre os moradores de rua. Aí acordou um senhor e disse para ele assim: eu estou aqui deixando uma marmita para o senhor poder almoçar. Ele falou assim: eu agradeço muito, porque eu já recebi a minha e eu já almocei. Dê para aquele que está ali mais na frente, ele não tem ainda. Pense você. Imediatamente eu me coloquei no lugar daquele homem. Sabe o que eu pensei? Vou receber essa marmita e guardar para a janta. Te juro que foi isso que eu pensei. Mas quem experimenta a miséria já fez a escola da solidariedade. E lamentavelmente nós que não passamos dificuldades mais, eu já passei muitas, mas hoje eu não passo nenhuma. Nós temos uma dificuldade enorme de ficar sensíveis àqueles que estão numa situação desfavorável. Talvez nós seríamos aqueles que esconderiam o que levou, o que guardou, e comeríamos tranquilinhos, em algum lugar escondido para que ninguém nos visse. Sim, há tantas formas de viver o cristianismo de fachada. Volto a dizer, se eu não tenho disposição para a solidariedade, eu deveria ter a coragem, a honestidade de reunir a minha família e dizer: olha, eu estou renunciando hoje à fé cristã, porque eu não sei ser solidário, eu não tenho disposição para sair do meu egoísmo.
Da mesma forma como há outras questões de solidariedade que nós ainda não engolimos, não entrou dentro de nós. Se em algumas religiões o povo tem o direito de se sentir escolhido, especial, porque Deus fez isso, fez aquilo para demonstrar, nós cristãos católicos não temos esse direito. A fé que nós professamos nos coloca em pé de igualdade com todos os outros povos. Nós não somos um povo escolhido, nós fazemos parte do povo escolhido. Por isso que nós somos chamados de católicos, que quer dizer universal, que ninguém fique fora. Jesus nasceu num contexto religioso em que aquelas pessoas encontravam na sua religião motivo para se sentirem melhores que os outros. Somos o povo escolhido, somos o povo eleito. Tanto é que no Antigo Testamento há passagens que nós não conseguimos ler sem ficar incomodados. Deus indo à frente, matando os inimigos do seu povo. É por isso que às vezes nós também temos a mesma tendência, a mesma postura, o mesmo posicionamento. Eu vou matar quem é diferente de mim. Eu tenho direito de matar quem é diferente de mim. Eu tenho direito de calar quem fala diferente de mim. Isso se você não fosse cristão. Se você tem dificuldade de ouvir a opinião dos outros, deixe de ser cristão. Reúna a sua família e fala: olha, eu engoli a verdade suprema, eu não suporto uma pessoa que pense diferente de mim, então por isso eu não tenho condições de ser cristão. Defender a fé não é com palavrio, com gritaria, com ofensas aos outros. Defende a fé com as suas atitudes. Ou você acha que as pessoas estão interessadas no que você grita? Ou as pessoas estão interessadas no discurso que você faz, apologético para defender a sua fé? O que vai convencer as pessoas não é a eloquência do discurso, mas é a força da vida que você vive. O que faz com que as pessoas prestem atenção em você, na fé que você diz viver, é a sua vida. Você não está mais no Antigo Testamento enraizado numa fé que lhe dava o direito de sentir-se melhor que os outros, porque encontrou Deus. Nunca vi falar isso. Encontra Deus e se sente a última bolacha do pacote. Ai, Deus mudou a minha vida, eu agora olho para vocês, eu não consigo entender como vocês vivem assim. A arrogância, a prepotência, a maneira de olhar de cima, não entendeu nada. Jesus fez um caminho inverso. Jesus foi ficar com quem a gente rejeita hoje. Cuidado porque o seu cristianismo pode ser uma fonte de ateísmo para muitos. Aquilo que você diz ser conversão pode ser a manutenção da sua arrogância, da sua vaidade, da sua prepotência. Aquilo que você chama de conversão pode ser o que há de mais nocivo e perigoso em você. Pode ser que você ainda esteja preso no Antigo Testamento, fazendo uma apologética agressiva, desnecessária para os dias de hoje, combatendo as pessoas como se elas precisassem ser combatidas. A melhor maneira de vencer e de estar presente na sociedade é sendo um testemunho positivo da fé que transformou a sua história, que lhe fez abrir a sacola e dividir o pão, que lhe fez abrir a sacola e dividir o peixe, e dividir a água e dividir o vinho. Chega de ficar alimentando fachadas cristãs, onde por trás há uma podridão. Volto a dizer, a nossa fé não nos permite sentirmos melhores que ninguém. O racismo, por exemplo. O que é o racismo? É uma pretensão humana de que a minha raça é superior à sua. Corte a nossa carne, é sangue do mesmo jeito.
Em nome do Evangelho, cometeram-se absurdos com os negros, com os índios. Em nome do Evangelho, cometeu-se absurdo com as culturas que eram diferentes. Menosprezamos as pessoas, consideramos-nas menos do que nós. Vai lá no Evangelho, em nenhum momento Jesus ensina isso. Onde foi que a gente se perdeu? Em que momento a gente transformou o Evangelho num outro caminho que não o de Jesus? O Deus do impossível, o Deus glorioso, o Jesus glamourizado que está nos templos, que está nas igrejas, ensinado muitas vezes por nós, líderes religiosos, sem nenhum comprometimento com a responsabilidade. Descobriu Jesus? Abre a sua sacola e divide o que você tem. Descobriu Jesus? Arranque do seu coração toda e qualquer pretensão de que você possa ser melhor que alguém. Descobriu Jesus? Arranque do seu coração todo o racismo, todo o preconceito, toda a linguagem que possa diminuir alguém. Até para corrigirmos-nos, como é próprio da vida cristã, Jesus deu regras. Ou você acha que se Jesus vivesse hoje, ele ia dizer, quando um irmão seu estiver numa situação de pecado, vá lá na internet e cancele ele. Meta o pau. Use palavras chulas, mas fale mal mesmo. Não. A regra continua a mesma para o tempo dos discípulos. Quando alguém entre vocês estiver numa conduta que não é bonita, que não é harmônica, chame-o em particular. Fale com ele. Não resolveu? Chame-o na presença de outras pessoas que também têm um comprometimento com ele. Não resolveu? Chame-o na presença da comunidade, que é o lugar do acolhimento, da transformação e da mudança de vida. Nós não. Os cristãos agressivos estão por aí, com seus perfis fakes, com seus perfis mentirosos, escondidos atrás de um anonimato, se dizendo pai de família, homem de bem. Eu não quero saber se você é pai de família ou homem de bem. Não é isso, não é a sua biografia escrita ali que aceita qualquer coisa, que vai dar testemunho sobre o seu cristianismo. Cristão, a maioria põe. Eu quero perceber Deus através das suas atitudes, através das suas palavras, a começar pela sua coragem de mostrar o rosto. Tá fácil ser cristão. A gente não abre a sacola, a gente não divide o pão, a gente mete o pau no outro, nas nossas comunidades. Eu trabalhei tantos anos em comunidades, eu não acredito que tenha mudado muito. As piores pessoas que eu podia encontrar na vida foi ali que eu encontrei. Na pastoral da comunicação, na pastoral litúrgica, ministro da Eucaristia. Pessoas que de alguma forma se revestiram de um cristianismo glamourizado, glorificado, que não fez com que elas abrissem a sacola. Um cristianismo que não transformou a vida, transformou-se numa vaidade. É tão fácil eu transformar o meu cristianismo numa vaidade. É tão fácil eu transformar o meu sacerdócio numa vaidade pessoal, onde eu vou cumprir ali os meus preceitos, sobretudo para aparecer, para isso, para aquilo, para usufruir-me. Mas na particularidade eu não abro a minha sacola, eu não divido o meu pão, eu continuo racista, eu sou agressivo com as pessoas, eu difamo, eu falo mal e não me acuso. Quantos líderes religiosos nos dias de hoje fomentando o ateísmo na sociedade em nome de um falso profetismo? O falso profetismo está entre nós. E por que você sabe que é falso profeta? Porque não está nem um pouco próximo do que Jesus pediu. Mas nós precisamos defender a verdade. Defenda com a sua vida. Defenda sem agredir as pessoas. Defenda defendendo as ideias.
Não há nada pior, minha gente, do que quando nós, com o nosso discurso religioso, a gente faz uma pessoa descobrir que ela não tem lugar no mundo. Porque ela não é parecida com a gente, porque ela não cumpre as nossas regras, porque ela não vive como nós queremos viver. A multiplicação dos pães é um convite a gente pensar como nós interpretamos Deus. Como Deus está presente na minha vida? Como Deus está presente na sua vida? Transformando a sua mente para que você tenha a sensibilidade de perceber que o milagre, você faz parte dele. E que agora é a feliz oportunidade que eu tenho de colocar em prática aquilo que tanto eu escutei falar. Quantas vezes eu entrei dentro dessa capela, quantas vezes eu celebrei, quantas vezes eu comunguei, você, quantas vezes você participou da missa, quantas vezes você foi ao culto. Vamos juntar tudo isso e ver se essa matemática fez efeito em nós. Se essa matemática resultou solidariedade, resultou mansidão, bom senso, acolhimento, misericórdia, características da vida cristã e que nós cristãos não fazemos questão de ter. Se ele contaria com a solidariedade das pessoas, multiplicar os pães como naquele tempo aquela comunidade de transformação. Ainda não havia tido cruz, ainda não havia ressurreição. Pode ser que você também tenha a coragem de reconhecer isso. E não é só pão, não é só matéria não, gente. Quantas vezes nós guardamos o que somos porque não queremos dividir quem somos, somos egoístas do ponto de vista emocional, não queremos nos doar, não queremos nos envolver. Não temos o comprometimento do amor, que é levar para casa, é cuidar. Como eu dizia no ato penitencial, você sabe que é amor, tem dúvida se o outro te ama? Tem. É só você se fazer essa pergunta, ele cuida de mim? Ele está atento às minhas necessidades? Ele faz questão de me ajudar materialmente, inclusive no momento que eu preciso, se ele tem condições? Ou se não é material a ajuda que você quer, ele tem uma presença eficaz na sua vida do ponto de vista emocional? Não existe cristianismo sem doação, não existe cristianismo sem amor, não existe cristianismo sem entrega. Então nós queremos ser cristãos, mas somos as piores pessoas do ponto de vista emocional. Somos traidores, somos infiéis, somos mentirosos. Mantemos a fachada de família cristã, por trás é uma podridão. Lamentavelmente, ficamos presos às fachadas da religiosidade e não adentramos os labirintos da espiritualidade. Uma família cristã, quanto trabalho a gente tem para poder dizer isso? Aqui em casa, de fato, nós estamos vivendo o cristianismo. Porque nós tomamos conta das nossas palavras, nós cuidamos com aquilo que dizemos, nós cuidamos uns dos outros. E estamos atentos àqueles que precisam de nós. Não queremos, em hipótese alguma, que o nosso cristianismo seja apenas uma fachada bonita, oca por dentro. Como Jesus dizia e falava das sepulturas. A gente vai ao cemitério, aquelas lápides bonitas, aqueles mármores polidos, mas por dentro é tudo igual. A mesma podridão que está naquela cova simplesinha está dentro daquele mármore preto, bonito, brilhante. Cristianismo não é fachada, cristianismo é essência. E volto a dizer, se você chegar com você continua achando atraente a maneira como Jesus viveu das pessoas, o dom de acolhimento das pessoas. Não importa qual a vida que você levou até o dia de hoje, seja bem-vindo, essa casa é sua.
Deus que conhecemos, em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos colocar sobre o altar do Senhor o nosso desejo, junto com o pão e o vinho, de que tudo aquilo que em nós ainda é miserável, egoísta, indiviso, possa tornar-se, transformar-se em solidariedade, amor, cristianismo, junto com o corpo e o sangue de Jesus. Muito alegre de pedir o que era meu partir, um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também no fim. Meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu. Estendeu os braços na hora da sua, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos o morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Queremos lembrar de todos os nossos falecidos ao longo dessa semana, que não puderam ter as suas missas celebradas. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, Cristo e em Cristo, do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, pela vossa misericórdia, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino e poder e glória. Dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Não olhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Espírito Santo. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha palavra, mas dizei uma palavra que seja salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim.
nem as torrentes das grandes águas conseguiram apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. De abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida e cruz é feito. E agora, nesse momento em que você tem a oportunidade de ficar diante de Jesus Eucarístico, aqui presente no Santíssimo Sacramento do altar, ofereça a Ele o seu coração, a sua vida. Eu não sei em que estágio da conversão você se encontra. Eu não sei se você já é capaz de se identificar com a multidão solidária, ou se você ainda tem as suas reservas, os seus medos. Eu não sei se você já curou-se das suas ausências, das suas escassez. Sim, eu não sei se você já está curado da escassez que você já viveu, escassez material, dos afetos, que tantas vezes lhe aprisiona e faz ter medo de perder, de não ter, e às vezes lhe provoca amarras, lhe faz egoísta. Eu não sei em que estágio do cristianismo você se encontra, se você já superou os riscos do cristianismo de fachada e aparências, se você já se identifica essencialmente com Jesus. Não importa em que lugar você esteja. O que hoje quero pedir é que o Senhor nos encontre como estamos, como somos. Que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos enriquecer, que Ele venha nos curar. Curar com seu amor, com sua misericórdia, com sua bondade. Expulsar de nós os egoísmos, os apegos, os comportamentos que são contrários ao Evangelho. Sim, Senhor, arranque de nós todo e qualquer comportamento que seja contrário, ao Evangelho. Arranca na raiz, Senhor, todo egoísmo, toda semente de egoísmo, de medo, de receio. Arranca, Senhor. Não permita que cresça, Senhor, não permita. Não permita que cresça em nós absolutamente nenhum sentimento contrário ao que o Senhor Jesus nos inspira. As nossas almas sobre o exorcismo. Exorcize em nós, Senhor, todo e qualquer sentimento, pensamento que tudo aquilo que é em nós hoje, tudo aquilo que somos, Senhor, possa ser reconfigurado ao vosso Filho Jesus.
louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Hoje nós nos dedicamos, Senhor, dos nossos corações e as nossas casas. Tome posse, Senhor, de tudo que somos, que temos. Tome posse dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Tome posse das nossas palavras. E sobre todo nome do céu, e como não cessais de aliená-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco encaminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Muito obrigado, minha gente. Desculpe pelas dificuldades da transmissão hoje. Agradecemos muito a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Que vocês tenham uma semana muito abençoada. Que Deus possa estar muito presente na vida de vocês, iluminando-nos cada vez mais para que acelere dentro do nosso coração a conversão, a mudança de vida, essa que de fato nos torna essencialmente cristãos. Vamos pedir a Deus essa semana a graça de livrar-nos das aparências e de viver o cultivo daquilo que em nós é o que de fato nos identifica como cristãos. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos e sentimentos. Boa semana para todos nós e até domingo, se Deus quiser. Eu sou fraca, não gosto mais.